Como é que a leitura começou a fazer parte da minha vida? Voltamos à infância, naturalmente, e a contextualização geográfica da minha infância foi muito importante. Quem nasceu na Serra da Peneda, na Serra do Gerês, essencialmente aquela zona que abrange o norte transmontano e o Alto Minho, tinha características muito particulares. Primeiro porque as crianças eram criadas com uma liberdade muito própria. Andávamos à vontade desde muito cedo, atrás do gado, a passear pelos montes. Eram tempos muito interessantes. A canalha, como nos chamava, em alguns aspectos a morrinha, era muito pouco vigiada, pelo menos durante o dia. À noite, ao serão, naqueles terços longos, no fim, pelo meio, paravam-se as conversas. Os nossos pais, no meu caso, os nossos avós, começavam a contar histórias muito interessantes, mas mesmo muito interessantes. Era uma forma de regular aquele excesso de liberdade que tínhamos. Eram histórias de todo o género. E o interessante é que era uma história oral, provavelmente ancestral, que ia sendo transmitida, que nos ia despertando a imaginação para tanta coisa. Tanta coisa. Era o fantástico. Foi o fantástico entrar nas nossas vidas. E eu acho que é muito importante o fantástico, peço desculpa, surgir na imaginação infantil. Muito importante, porque nos faz imaginar, nos faz sonhar, nos faz ter cautela. Essencialmente, nos fazia ter muita cautela, porque o mundo em que vivíamos era perigoso. No tempo em que eram os lobos, era de facto o rio, que o rio era terrível, o rio, principalmente o rio Lima, naquela zona era terrível, eram as encostas escarpadas, havia perigos por todo lado. Pelo menos era de facto aquilo que nos faziam sentir aquelas histórias. Era interessante quando à noite ia, por exemplo, com a minha tia, fazer a gestão das águas, aquelas águas comunitárias que calhavam parcialmente a cada regante, e muitas vezes às 2 da manhã íamos atrás da nossa tia, amarrado à saia, a ouvir uns barulhos esquisitos, e dizia ela: olha, lá está a alma do outro mundo, não saias do pé de mim. E claro, às vezes até nos incomodávamos uns aos outros, porque de facto a minha tia queria tapar o rego e nós estávamos ali amarradinhos à ceia, com aquele medo, porque de vez em quando havia-se um grito, provavelmente uma coruja, provavelmente sei lá do quê, mas era sempre uma alma do outro mundo. E estas histórias eram partilhadas normalmente nos grandes verões, naqueles verões quentes. E, para além do forno comunitário que existia também aquelas grandes espadeiradas de linho. O rio Lima era muito fértil em linho, naqueles famosos campos de linho junto ao rio, e havia um ritual à volta do linho terrível. As mulheres juntavam-se e os homens juntavam-se no outro lado, às vezes para jogar o pau. A morrinha tinha sempre um homem interessante, um velhote, contador de histórias, e aí tivemos contacto com essas histórias de uma forma incrível. Eu estou-me a lembrar de um texto belíssimo que o meu amigo Jorge teve de facto a apresentar em vídeo, e os livros surgem essencialmente com a Biblioteca Itinerante Gulbenkian. De facto era incrível
a chegada daquela carripana às nossas aldeias. Era exatamente isso. E o problema estava na quantidade de livros que podíamos trazer para uma semana. Aliás, ele falou numa semana, mas na minha terra era de 15 em 15 dias, porque a estrada não era fácil de lá ir. Mesmo assim, não deixavam trazer mais do que 5 livros. 4, 5 livros, se a memória não me engana. E nem podíamos trazer os livros que queríamos. E às vezes, quando saíam da carripana, trouxeste esse, eu queria esse. Não havia problema, porque nós líamos os nossos livros e os livros dos nossos coevos, dos nossos amigos, trocávamos. E por acaso, há uma situação que aliás, que me fez levar ao que eu sou hoje, é que, de facto, eu leio sempre 4 ou 5 livros de cada vez. E não me perco, não tenho qualquer problema em fazer isso. É um hábito que ganha dessa altura, precisamente para gerir aquele tempo todo. Porque nós não tínhamos televisão, tínhamos as nossas brincadeiras também muito antiguadas, brincadeiras de rua, isso é outra história, mas essencialmente líamos muito. Não havia eletricidade na minha terra, eram aqueles famosos candeeiros a petróleo, que já era uma grande evolução para as lamparinas a azeite, que deixavam o cheiro esquisito, mas líamos altas horas até alguém nos vir a pagar o petróleo, porque o petróleo naquela altura também era bem caro. Enfim, foram essas memórias que nos trouxeram esse amor ao livro. E, essencialmente, aquele fantástico que nos levou a procurar nos livros. Eu lembro-me que os livros que eu mais procurava naquela altura eram, de facto, livros de aventuras, eram aquelas histórias. Eu li nessa altura, um bocadinho engasgado, mas li nessa altura o nosso Eurico Presbítero, porque de facto nos falava um pouco daquela zona. Líamos livros interessantes muito cedo, muito cedo. Evidentemente que aos 10 anos veio uma projeção do futuro, ele foi para o seminário, mas uma coisa interessante, estava cheia de livros. E foi a descoberta da banda desenhada, que é algo que eu adoro até hoje. Foi a descoberta de outros universos. Enfim, os livros. Os livros são qualquer coisa de mágico. Os livros que, neste momento, parecem-me voltar a aparecer, a surgir em força. Essencialmente, pela grande vontade de muita gente que está a tentar mostrar à nossa juventude que existe um mundo onírico que ultrapassa os jogos de computador, que ultrapassa as séries televisivas, enfim, que lhes pode dar uma perspectiva de futuro, que é o livro. E o livro foi a base de tudo, de todas as religiões. O livro escreveu-se até hoje, muita gente esquece disso. Hoje temos o livro em papel, interessante, tocamos, cheiramos, dobramos, até às vezes lambemos com o dedo. Agora também nos vamos esquecendo de outros livros escritos em pedra, escritos em tijolos. Não sei, provavelmente o livro que hoje temos em papel será eterno. Mas de certeza que sem as memórias de infância, sem aquele mundo construído da infância, nós aprenderíamos a amar o melhor que a humanidade tem, que é de facto o livro.